da biossegurança também. Então, depois eu vou enviar para você um artigo que a gente publicou sobre a insegurança, né, em termos de biossegurança, a bioinsegurança Uhum. dos profissionais plantonistas da saúde durante a pandemia de Covid, no ano de 2020. Depois eu mando o link, aí você também pode ler esse trabalho. E eu gostei muito da temática, do tópico, e o projeto, eu vi que é um projeto de abordagem qualitativa, também eu também faço pesquisas qualitativas. E aí vamos começar aqui pelo título, né, Gestão da Segurança do Trabalho, com o subtítulo, um estudo da avaliação do risco biológico para um hospital universitário em tempos de pandemia. Então, a minha pergunta primeira é, você vai manter na pandemia ou vai avaliar o risco biológico no hospital, independentemente de Covid? Não, no caso, né, porque quando eu comecei a escrever esse projeto, a gente ainda estava vivendo a época da pandemia, Sim, né? sim, Aí eu queria ver, assim, com a senhora, essa dessa sugestão, ou tiraria, né, essa parte sim. da pandemia, ou então botaria pós-pandemia, ou, o que a senhora falou aí, Sim. né, de Ou não ou não contextualizasse na contextualizar com a pandemia. pandemia. Sim, entendi. Pronto, então você compartilhou aqui, eu estou vendo o celular, a tela é menor, mas está sendo possível ler. Então, eu vi a sua justificativa, eu achei boa a justificativa, eu tenho algumas observações a fazer, e aí eu vou fazer por escrito, ou melhor, vou revisar esse arquivo e envio para você com sugestões, tá bem? Então, eu estou nesse momento com 3 mestrandos que vão qualificar no final, na última semana de julho. Então, esse é o momento do Eita, depósito dos tá projetos cortando, deles. professora. Não É? entendi, não. Como é? Ah, não, eu estou dizendo que neste momento está sendo havendo a entrega de 3 projetos orientando os meus, está ouvindo? Agora sim. Orientando os meus do outro mestrado, né, do mestrado de saúde da família. Então, eles vão defender na última semana de julho, e agora, nessa semana, é a entrega dos projetos à banca, né? Então, tá um pouco, assim, corrido, mas, mesmo assim, eu vou fazer essas sugestões da minha leitura e vou enviar para você começar a desenvolver o projeto. E Certo. aí, eu sugiro que a gente fique trocando, ao invés de usarmos o Google Docs, o aplicativo, porque no aplicativo, às vezes, fica complicado para a gente configurar tabelas, né? Fica Isso. mais difícil, pelo menos essa experiência que eu tenho tido. Então, a gente pode ficar trocando pelo e-mail as versões que forem sendo atualizadas. E aí, as sugestões que eu fizer, eu envio para você no modo, né, no formato de sugestão, aí você acata ou não acata, e aí a gente discute. Nessa fase, né, do início da redação do projeto propriamente dito. Então, eu vou fazer a primeira. Está me ouvindo? Tô ouvindo. A Sim. primeira o quê? Eu vou fazer o primeiro envio esta semana, que é a partir dessa Certo. sua proposta inicial, e aí a gente vai pensar se vai contextualizar no pós-pandemia ou não vai contextualizar na pandemia, né? Vamos A questão da resolver, eu pandemia. vou fazer sugestões aí. Então, como eu disse, eu gostei muito do tópico de pesquisa, do problema de pesquisa. Então, desde que você disse qual era o seu tema, e eu já fiz muitos trabalhos de pesquisa lá no hospital universitário, né? Lá é, digamos, a minha casa, digamos assim. É. E eu
assim, é um campo, né, de pesquisa muito assim, profícuo. Então, eu falei sobre esse contexto porque parti do título. Então, o título sendo Gestão da Segurança do Trabalho, né, em tempos de pandemia, aí eu quis perguntar a você se você havia mudado de ideia em relação à Covid. E aí A você minha ideia disse que a já gente era essa pode. mesmo, de trabalhar no Sim, pós-pandemia, e como a senhora deu essa nova, né, de não contextualizar sim, a sim, pandemia também é uma é, boa, é. né? Aí a gente, sim, você colocou aqui no seu projeto, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, porque aí eu vejo, não é aqui. A gente pode marcar a nossa próxima reunião para pessoalmente, né? Pode ser. Certo? Então, vejamos aqui, que há sempre problemas de conexão, e principalmente aqui nessa minha rede. Bom, eu queria também, como eu já li o seu projeto, eu queria, no caso, você colocou aqui o hospital universitário, então eu já vou aqui para a metodologia, e assim, você colocou no âmbito do hospital universitário, precisamente na ala de pediatria. Então, você mantém a ala de pediatria como o cenário da pesquisa também, não é isso? Porque no caso, quando estava escrevendo o projeto, né, eu tinha acabado de ingressar aqui na UFPB, né, professora? Aí a gente Sim, trabalha aqui muito fazendo esses laudos de insalubridade. Aí, assim, sim, logo de início, um dos setores que eu mais visitei lá foi justamente a pediatria. sim, Aí eu fiz bem uns 3 laudos, ou foram 4 laudos lá, e eu comecei a observar lá como é que o pessoal se portava, sei o quê. Eu achei sim, interessante de analisar esse setor. Mas, assim, entendi. não é algo Hum, fechado, não. Pode ser flexível para outros sim, setores, assim, sabe? sim, entendi. Então, estou tentando aqui ajustar esse. Pronto, acho que agora vai dar certo. Então, Renan, podemos manter, eu concordo, né, com a pediatria. Eu tenho uma formação também em pediatria, Uhum. né, eu fiz residência em pediatria, então isso vem ao encontro também da minha formação, né? Certo. Muito bem. É, e dentro da pediatria vão ser os setores ambulatorial, de puericultura, vai ser o setor de neonatologia, vai ser o setor do setor de internamentos, É, ou vai ser, sim, o que eu andei lá foi o setor de internamento, né? Que fica lá hum, no. era no terceiro, né? Agora Eu acho que era parece no que, terceiro. É. eu não sei se porque teve um período que foi para Uhum. o sétimo andar, não sei se já normalizou. Bom, Foi o setor de certo, internamento apenas tá que eu bem, fui. sim, certo. E não vai abranger, então a gente precisa delimitar bem o cenário, né? Porque a Certo. pediatria tem vários setores. Uhum. Então, sendo o setor de internamentos, exclui-se a UTI, no caso, exclui-se a UTI, né? Seria só o setor de internamento. Porque aí a Isso. UTI geralmente tem algumas barreiras, né, para o acesso à Exato. UTI. Uhum. Então, seriam as enfermarias da pediatria. Isso inclui a neonatologia, ou seja, o setor de recém-nascidos. Acho que não, viu, professor? Acho que poderia incluir aí o setor de ambulatório, né? Acho que Ah, seria sim, mais. então, ambulatório. Mas aí, nesse É. caso, ambulatório, você disse que seria na enfermaria. Hum. Enfermaria e ambulatório, ou enfermaria apenas, ou ambulatório apenas? No caso,
De início, eu estava pensando só no nosso setor de internamento, né? Que é esse de enfermaria, não é isso? E Sim, fica... sei. Então, Mas no caso, essa quer ficaria... abranger mais, leva para abranger Não, mais. não, eu quero agora, digamos, nesse ponto agora de largada, né, da nossa construção do projeto, eu quero circunscrever, né, o cenário. Então, a pediatria tem vários setores. Então, a gente vai abranger como cenário as enfermarias de pediatria, de internamento. Certo. Agora, você falou em ambulatório, aí eu fiquei sem saber. O ambulatório fica lá embaixo, não é Ambulatório isso? fica no térreo. Tanto assim, espacialmente, são dois lugares separados, né, quanto digamos assim, a questão biológica, de risco biológico também é diferente, né, Uhum. certo? Então, nós poderíamos definir agora, porque aí desses aspectos assim bem básicos, né, é que depende todo o desenvolvimento do projeto. Então poderia ser a enfermaria, pelo que eu lembro, a enfermaria de pediatria, a geral, abrange só uma ala, né? Não sei se agora aumentou, eu preciso revisitar lá o setor para ver, porque, como eu disse, teve um período, não sei se por conta de reformas, a pediatria subiu para o sexto ou sétimo andar. Então, eu preciso saber como é que está, a gente precisa saber como é que está essa situação no momento, né? Então, vamos fechar aqui enfermarias as enfermarias, né, no setor geral de pediatria, que aí Isso. já exclui a neonatologia, Uhum. porque neonatologia são recém-nascidos e recém-nascidos prematuros, recém-nascidos de alto risco, certo? Bom, então definimos aí o cenário. Eu participei de uma banca no MPOA há uns 2 anos, de uma mestranda que é pediatra, agora mestre, pediatra, e ela fez eu posso até compartilhar com você o resumo da dissertação dela, mas tá no repositório. Fernanda é o nome dela. Ela fez um estudo qualitativo com, no caso dela, foi na neonatologia, falando sobre o trabalho interprofissional, né, no setor de neonatologia lá do Hospital Universitário, né, da pediatria do Hospital Universitário. Foi um estudo qualitativo também. Bem, agora já finalizando, então são duas questões, né, é a questão do COVID, que a gente pode incluir ou não, mas, assim, estamos tendendo a não incluir, né, colocar Uhum. descontextualizada da COVID, e o setor seriam as enfermarias de pediatria, a parte geral, certo. Então, isso também parte da sua própria experiência, ainda que incipiente, né, como sendo um servidor, né, que tem pouco tempo lá na universidade, você, a partir dessa sua incipiente experiência, né, de avaliação, de insalubridade Uhum. dos funcionários, né, docentes ou não, você já teve essa experiência, e isso já aguçou a sua curiosidade, né, como pesquisador. Então, temos já uma motivação, né? Temos uma Isso. motivação que liga justamente à sua profissão, ao seu trabalho. Uhum. Bom, então vamos partir. Você pode aí até focalizar, mas
como está muito pequeno, aí eu vou abrir aqui no computador os objetivos, né? Eu não sei se você lembra que eu falei em uma das nossas aulas com sua turma, que tudo parte do quê? Do problema de pesquisa. Qual é a pergunta? Então, vamos ver aqui, porque o problema de pesquisa, ele está contido nos objetivos, né? Isso. Deixa eu ver aqui os objetivos, conceitos básicos aqui, objetivos. Então, eu vou ler aqui, objetivo geral. Analisar a gestão de risco ocorrida no Hospital Universitário Lauro Vanderlei no período pandêmico da Covid-19. Então, isso a gente provavelmente vai reformular para analisar a gestão de risco, porque aí, ocorrida, você faria um trabalho retrospectivo. E como seria esse trabalho retrospectivo, né? Seria abordar os servidores, os profissionais de saúde, e a partir daí fazer uma entrevista para que eles lembrassem, né? Ou seja, apelassem para a memória, para... Agora, essa memória, porque o período mais crítico foi 2020, né? E parte de 2021. Isso. Então, esse período já está se distanciando, então isso poderia acarretar um viés de memória, porque já passou o tempo, né? Como eu disse a você, a gente fez uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa com 2 alunas da graduação, abordando a questão do uso do EPI durante os plantões, né, no período, né, durante o ano de 2021. E aí nós observamos, eu vou enviar para você, essa pesquisa já foi publicada, eu vou enviar para você o artigo, para que você leia, né, e saber, ali foi bem no contexto da Covid, e as alunas, elas, como estávamos, né, no período de distanciamento espacial, elas enviaram os questionários, que era um questionário estruturado por meio do Google Forms. E aí, foi uma pesquisa de abordagem quantitativa, e por essa pesquisa nós observamos, pelas respostas, né, desses funcionários, e também estudantes de medicina do 6º ano, né, que estão lá fazendo treinamento em serviço, que há insegurança, tanto que o título do artigo é esse: insegurança ocupacional entre profissionais e graduandos de medicina em um hospital universitário durante a pandemia em 2020. Então, o que a gente observou foi isso, né? Já mesmo naquela época, né, no período bem crítico. Mas agora a gente tem um viés de memória. Quer dizer, já faz, né, 3 anos, né? 3 anos, e eu acho que haveria, e se você, por outro lado, for fazer uma pesquisa, se é uma pesquisa de abordagem qualitativa, você vai fazer entrevistas abertas, então tem que ser prospectiva, né? Não pode ser retrospectiva, não é isso? Exato, exato. Então, mas como a gente está pensando em descontextualizar da Covid, então vamos pensar agora no risco biológico genérico desses funcionários, né? Então, tem até um vídeo que eu fiz na época sobre essa questão do uso do EPI por médicos, né? Por profissionais de saúde de uma forma geral. E aí abordei, naquela época, em 2020, abordei essa questão dos riscos, né? Dos níveis de risco. Eu até depois posso enviar o link para você. Como um momento também, assim, exploratório, né? Naquele momento, mesmo nós profissionais de saúde, a gente estava, assim, com muitas dúvidas, né? Muitas interrogações, até sobre a biossegurança. Então, aí depois eu também posso enviar o link para você. Então, essas foram 2 experiências de pesquisa que eu tive em relação a risco biológico, né? Contextualizada na Covid. Então, vamos ver então, o objetivo geral já
Então, eu concordo com esse verbo, analisar, porque ele é bastante abrangente, né? Então, ficaria analisar a gestão de risco para... No hospital, sim. A gente, seria bom que a gente colocasse a questão de profissionais, né? Colocar isso no objetivo geral. Então, analisar a gestão de risco voltada ou para profissionais da saúde que atuam nas enfermarias de pediatria, na enfermaria de pediatria do hospital universitário, de um hospital universitário. Concorda? Concordo. Certo? Então, vamos para os específicos. Então, depois eu vou mandar por escrito, como eu disse a você. Hoje não, porque eu ainda tenho que enviar a última revisão que eu fiz do projeto de Eveline, que é aquele link que eu enviei para você, que vai ser no dia 25, a defesa do projeto, vai ser a qualificação do projeto dela. Porque aí você assistindo, né, você já vai se habituando, né? Se habituando. Certo? No caso de, você disse que trabalhava com Germano, no caso de Germano, ele assistiu a 3 qualificações de orientando os meus do mestrado de saúde da família, né? Então, sim, assim, isso, de certa forma, já familiariza, né, o mestrando com os trabalhos, né, de uma banca. E que não é nenhum, assim, bicho-papão, né, a gente muitas vezes fica um pouco ansioso, mas é normal. Então, vamos para os específicos, né, voltando aqui. Objetivos específicos: identificar os riscos biológicos no âmbito do HU em termos de pandemia. Então, aqui também já vai reformular, né? Então, mas eu gostei desse verbo aqui, eu sempre olho os verbos dos objetivos. Identificar os riscos biológicos no âmbito das enfermarias de pediatria, né? De um hospital universitário. Segundo, averiguar como ocorre a gestão do risco biológico, aí como ocorre essa gestão, né, vamos ver como isso será abordado. Provavelmente será abordado por meio das falas dos próprios profissionais, né, pelo que eu li do seu anteprojeto. Então, eu concordo, só mudando aí alguns termos. Compreender as necessidades, então, um ótimo verbo para o estudo de abordagem qualitativa. Compreender as necessidades de capacitação dos profissionais de saúde quanto à gestão de risco biológico, ótimo, e que se enquadra bem dentro da abordagem qualitativa. E, por fim, propor a implementação de um núcleo de aprendizagem continuada para melhorias na gestão de riscos biológicos. Certo, pode ser também, embora esse último objetivo a gente ainda vá discutir, né? Porque como vocês têm que apresentar apenas um produto, né? A gente pode colocar esse último objetivo, claro, como sugestões, como acontece em todas as dissertações, todas as pesquisas, na discussão, no final da discussão, a gente, depois de ter interpretado os resultados, a gente coloca que propõe, né? Propõe algumas melhorias, algumas medidas para aprimorar aquilo que foi objeto do seu estudo e a partir dos seus resultados. Então, isso aprimora, né? Mas isso, não, a não ser que você precise, não é o seu caso, é o caso dos meus alunos do Prof. Saúde, né? Que é o mestrado em Saúde da Família. Eles precisam apresentar 2 produtos para defender a dissertação. Então, aqui tudo bem, propor seria um outro produto, mas se você colocar como objetivo aqui, formalmente, você vai ter que também apresentar um relatório técnico fazendo essa proposta. Então, se você concordar com isso, a gente mantém esse objetivo. Ou seja, além de realizar, certo? Você tem a obrigação de apresentar apenas um produto. Então, seriam os resultados da sua pesquisa.
né, sob o formato de um artigo científico. Aí, nesse caso de propor, se você deixar aqui explícito nos objetivos, então alguém da banca vai perguntar onde está o produto referente a essa proposição. Seria o quê? Seria um relatório técnico onde você proporia este núcleo de aprendizagem. Então, isso eu vou deixar para a gente pensar, mas já colocando essa deixa, né, de a gente pensar nas implicações para a própria dissertação, tá certo? De Eu antemão gostei, mesmo, eu gostei, de antemão mesmo, eu já concordo aí com a senhora a respeito desse último não é? objetivo específico, né, de retirar e colocar ele como Isso. sugestão, de sugestão lá embaixo, né? E coloca, já lá na fase de discussão dos resultados, podemos colocar nos últimos parágrafos da discussão isso, é, dependendo dos resultados também, né? A partir dos Sim, sim. resultados, você propõe algumas medidas, algumas ideias para melhorar a gestão de risco lá no setor, tá? Isso já faz parte de toda pesquisa em termos de implicações práticas, né? Ainda mais no mestrado profissional, tá? Ok. Bom, então vamos seguir. Eu não vou abordar assim mais detidamente a metodologia, mas eu observei que você colocou que vai ser uma observação não participante, ok? Porque a participante já é bem mais complexa. E análise de conteúdo, que eu estou, digamos assim, tenho experiência em análise de conteúdo, né? Já fiz já orientei outros trabalhos com análise de conteúdo, e também eu disponho, não sei se você já tem um software, se você já é iniciado no uso do Iramutec, ou de outro software de análise qualitativa, Não, não conheço não. mas eu tenho né? Eu tenho um software de análise qualitativa que resultou de uma pesquisa que foi financiada pela FAPESC, então eu já tenho esse software, né? O software é caro, né? 5 a 6 mil reais, mas como nós tivemos financiamento, né, da FAPESC, nós obtivemos esse software, e esse software, ele pertence ao meu grupo de pesquisa, enquanto eu não me aposentar, né? Depois ele vai fará parte da universidade, porque Aham. é uma licença vitalícia. Então, eu já coloco à sua disposição este software, né? Tá certo, professor, obrigado. E até, Renan, eu já faço uma sugestão, uma proposta, de quando sair o próximo edital da FAPESC, que a gente submeter o seu projeto, para a gente tentar obter subsídios, né? Recursos materiais para o seu projeto. Então, isso faz com que a gente já possa digamos, obter, né, livros, obter equipamentos, né, que podem ajudar na realização da pesquisa, como nós obtivemos por meio desse outro edital, um edital universal. Então, eu já vou pedindo que você fique observando editais, né, que são Da FAPESC, né? abertos pela FAPESC, tá? Pode ser do CNPq também. A FAPESC, que é Certo. aqui em Campina, né, eu já conheço, então eu pensei na FAPESC, mas a gente pode submeter a mais de um edital, tá? Pronto. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte, antes de entrar na metodologia, que pode ser objeto de discussão em próximas reuniões nossas, vamos começar aqui, eu enviar para você e enviar com as observações aqui, esse arquivo, que está aberto, eu vou enviar e já vou colocar, assim, um modelo, quais são os itens, para aí, a partir dali, você ir desenvolvendo, aí envia para mim, eu reviso, devolvo, e isso a gente vai fazendo ao longo do restante desse ano. Aí, eu acho que já lá para a terceira reunião, aí a gente
já discute a metodologia. Mas, por Certo. enquanto, vamos desenvolvendo a revisão da literatura. Vai ser uma sessão que é revisão de literatura. Então, vamos já pensando nos tópicos dessa revisão de literatura e a justificativa, a introdução também, ainda que a introdução, muitas vezes, a gente finaliza quando termina o projeto, é que a gente volta à introdução e faz ajustes. Mas vamos escrever introdução, reescrever objetivos, a partir das sugestões que eu colocar nesse seu projeto, anteprojeto que você me enviou. E a revisão de literatura. Então, vamos ficar por aí para começar, tá bem? Depois Tá partimos ótimo. para a metodologia, mas temos algo a decidir agora para programar direito, que é a submissão do projeto ao Comitê de Ética. Você só pode começar a pesquisa, a coleta de dados, quando esse projeto for aprovado pelo Comitê de Ética. Você tem cadastro na plataforma Brasil? Não, tenho não. Então, pronto, você já vai fazendo o cadastro na plataforma Brasil. Se você não souber, o Germano, ele fez, né, o projeto de pesquisa dele também passou no Comitê de Ética, em pesquisa, então, inclusive, muitas vezes ele foi no Comitê de Ética lá do CCS, e ficou se informando como era, então ele já sabe mais ou menos os caminhos das pedras em relação ao Comitê de Ética. Qualquer dúvida, você tem, assim, contato próximo com ele. Tenho, ele é meu chefe. Pronto, então você pode, assim, uma dúvida, porque surgem dúvidas, né? Mas também tem tutoriais. Eu posso também indicar, eu até indiquei para o Germano na época dele, e aí as dúvidas que ainda ficaram, aí ele foi e tirou lá no comitê. Nós temos 3 comitês de ética, que são o Comitê de Ética do CCS, que é o mais antigo, o Comitê de Ética do Hospital Universitário, do qual eu já participei desses 2 comitês, mais tempo do Hospital Universitário, e tem o do CCM. Mas como a sua pesquisa será no Hospital Universitário, então você vai submeter o projeto ao Comitê de Ética do Hospital Universitário. Então, eu tenho que mandar alguns links para você, o link do Comitê de Ética do Hospital Universitário, que você aí vê o fluxograma. Eu vou anotar aqui, porque às vezes eu revejo o vídeo, coloco naquela, como é, no speed, né, para ficar mais Sim, sim. rápido e vejo as coisas que eu esqueço. Mas eu vou colocar aqui o link para a plataforma Brasil, o link para o CEP. Por que a gente está adiantando isso? Porque muitas vezes ficam pendências, principalmente no Comitê de Ética do HU, que é o mais exigente. Aí ficam pendências, aí você demora a iniciar a pesquisa, porque ainda está com pendências no Comitê de Ética, tá? Então, por Uhum. isso que eu acho que isso aí é importante a gente logo submeter na plataforma Brasil. Um link para o CEP do HU, só que no CEP do HU você tem que fazer também, como pesquisador responsável, você vai se cadastrar eu não me lembro como é o nome, eu vou olhar, é como se fosse um núcleo de pesquisa da EBSER. EBSER é uma empresa que administra os Sim. HUs. Então, tem isso aí também, que você vai ter que se cadastrar. É uma coisa fácil, é uma coisa simples. Pronto, então, esses 3, mas você já vai se cadastrando, porque já quando o projeto já estiver tomando mais corpo, no próximo mês, por exemplo, eu acho, então você já pode submeter à plataforma Brasil. E aí você vai ter que tomar essas medidas. Então, você já vai se familiarizando, faz o cadastro. Também eu vou enviar o manual, né? É como se fosse um tutorial de como fazer o cadastro. Aí, quando você for submeter o projeto, aí você me coloca, eu envio o meu CPF, você me coloca como pesquisadora, colaboradora, eu não sei se colaboradora ou é assistente, tem lá um termo, aí você me coloca como Uhum. assistente.
Bem, eu acho que, em linhas gerais, nós já estabelecemos os primeiros planos, né, para construir o projeto. Você tem alguma dúvida? Não, não, tá tudo certo, professor. O que a senhora falou Tá tudo aí, certo. deu para entender Pronto. tudo direitinho. Eu já estou aqui no site da É, Plataforma Brasil, já vou fazer meu cadastro aqui. tá bem, ok. É, então, como eu disse, eu não vou enviar a você esses dados, esses links hoje. Eu talvez até envie, porque já vai adiantando. Porque hoje eu tenho que fazer a última revisão do projeto de Eveline, que ela tem que enviar hoje, porque tem que ser no máximo com 20 dias antes da banca, né? Então é hoje, dia 5. Sim, Então, talvez por isso que eu não vou enviar esses links que eu indiquei todos, mas vou enviar alguns, tá bem? tá ok. Então, são 15h22, né? Tivemos quase uma hora de reunião, e sim, eu geralmente eu pactuo com os meus orientandos para a gente fazer uma reunião por mês. Certo. Geralmente a gente define ou primeira semana ou a primeira semana do mês, mas aí eu já estou me reunindo com esses alunos que vão qualificar agora, ou a última, como fica melhor para você? E qual o dia também, o Não, horário, porque a gente já se fica. quiser, se quiser Hum, manter sempre nesse dia 5, sim, se der para a senhora assim, pronto, 2 horas da tarde, dá certo para mim, fica bom. certo, dia 5, pronto, todo dia 5, tá certo? Às 14 horas. Claro, havendo algum problema, alguma impossibilidade, a gente pode mudar eventualmente, certo? 12 horas. Pronto. 14, pronto. Então, em agosto, dia 5, vamos nos reunir às 14 horas, se não houver nenhuma intercorrência, Tá ok. tá certo? Pronto. Tudo que você vir sobre risco biológico, hospital universitário, crianças hospitalizadas, biossegurança, eu acho que você já está fazendo isso, sendo você. Qual é a sua formação acadêmica? Eu É sou que eu engenheiro de lembro que alimentos, você disse. eu sou Ah, engenheiro de alimentos, né? E tenho uma pronto, especialização em engenharia de segurança do trabalho, que é o que certo. foi a especialização que me Pronto, trouxe para cá, né? certo, Para poder subir o cargo. tá certo. Pronto, é porque Aí eu naquele já dia, tô, eu já tenho assim pode alguns falar. artigos, né? Que eu já venho baixando alguns artigos Sim, que falam a respeito tudo sobre o que a senhora falou aí, né? E assim eu estou certo. fazendo os fichamentos, né? Pego as partes Pronto, é principais, isso que eu ia vou dizer. pegando os autores, né? As É, páginas, pronto. referências, é deixar tudo Isso, bem. isso aí eu já ia sugerir a você. E, independentemente disso, mantenha. Eu não sei se é porque eu sou das antigas, mas eu tenho um caderninho. Eu gosto Sim, de ter um caderninho para cada pesquisa, porque às vezes eu tenho um caderninho e com algumas partes separadas para pesquisas diferentes. Mas, assim, eu gosto de registrar tudo, é como se fosse o diário de bordo da pesquisa. sim, Então, sim. é bom que você ter, principalmente quando a pesquisa é qualitativa. Tá? Então, você tem um caderninho, um cadernão, uma nota uma nota, um bloquinho de anotações do celular, alguma coisa que você registre como se fosse o diário da pesquisa. Isso é importante, tá? Ok, Então, é isso, e aí o nosso link fica sendo esse, tá? tá certo. Esse aqui, e aí eu não preciso ficar enviando links, porque será esse mesmo link todo dia 5, ou, eventualmente, em outro dia, caso seja necessário, tá bem? Então, a partir Tá de certo, professor. amanhã, eu vou aqui enviar o projeto que eu revisei aqui, e a partir do que conversamos, e os links todos que eu falei aqui, tá bem? Tá ok, tá Então, certo. tchau, até a Tchau, próxima. professor, muito Qualquer obrigado. coisa, certo, você entra em contato pelo WhatsApp, por WhatsApp. e-mail, como você achar melhor, tá bem? Tá ok, então. Tchau, então, tá? Tchau, Boa muito tarde. obrigado. Igualmente.